Bom dia, pessoal, tudo bem? A nossa aula de arte hoje vai ser na página 45, no capítulo 7, onde nós vamos estar vendo sobre as HQs, ou seja, histórias em quadrinhos. Legal, né? Todo mundo gosta, né? Eu, por exemplo, amo. Então vamos lá. Na página 46, o livro traz pra gente informações da primeira história em quadrinhos, da primeira revista de histórias em quadrinhos publicada no Brasil. Ele traz também para a gente a informação de qual história foi publicada nessa primeira revista. Ele traz para a gente a informação de que antes a fala dos personagens elas vinha escrita em cima ou embaixo. E hoje nós vimos que as falas dos personagens é nos balões, certo? E esses personagens daquela época foram se modificando e hoje os personagens são mais modernos, são mais dinâmicos, né? E trazem histórias do nosso dia a dia, história que nós gostamos, né? De tá lendo, de estar vivendo essa viagem que é a leitura, né? Então, vamos lá? Na próxima página ele traz exemplos dessas histórias em quadrinhos da época de hoje, das HQs de hoje em dia, certo? Todo mundo conhece esses personagens aí, né? E na próxima página ele traz pra gente sobre a tirinha. E qual que é a diferença da HQ com a tirinha? HQ são histórias mais compridas, né? Que chegam a ocupar de 2 ou mais páginas numa revista, no gibi, né? E a tirinha são histórias curtas, que a história é contada em apenas uma tira, como ele trouxe o exemplo aí pra gente. Ela tem que ter início, meio e fim, porque ela tem que seguir uma sequência, né? Porque não pode ser palavras soltas, né? Tem que ter uma sequência para a gente entender a história, não é verdade? Então, as tirinhas, ela conta essa história em apenas uma tira. E as HQs são histórias mais longas, certo? Na próxima página, na página 49, ele fala pra gente sobre os personagens que podem ser pessoas ou animais, fala pra gente sobre os tipos de balões e cada um indica o que o personagem tá falando, né? Por exemplo, quando o personagem tá sussurrando, quando ele tá gritando, quando ele está pensando ou quando ele tá falando normalmente, né? E fala sobre as onomatopeias, que são representações dos sons, né, por meio da escrita. Por exemplo, quando o batido numa porta, né, o tic-tac do relógio, tudo são onomatopeias, certo? E a próxima página, ele traz pra gente informações sobre o grande cartunista Maurício de Souza, que criou os personagens da Turma da Mônica. Quem não conhece a Turma da Mônica? Todo mundo, né? São as minhas histórias prediletas. São as histórias da Turma da Mônica, as HQs da Turma da Mônica. Então, quais são os personagens? A Mônica, a Magali, o Cascão, o Cebolinha, o Franjinha, o Bidu, o astronauta, né, o Horácio. Então são vários, são inúmeros esses personagens aí da Turma da Mônica. E Maurício de Souza também criou a Turma da Mônica Jovem, que é voltada para os adolescentes, né? Ele achou que os adolescentes iam achar a Turma da Mônica muito infantil e criou a Turma da Mônica Jovem. Eu gosto dos dois. Eu sou apaixonada nas histórias, nas HQs da Turma da Mônica. E vocês? Continuando aí, o livro traz pra gente a sugestão de uma atividade. E essa atividade é o seguinte: ele pede pra gente estar criando uma história em quadrinhos, né? E juntando essa história com a história do colega para formar uma revista ou um gibi, né? Porém,
nós não temos como, né, tá juntando com a do colega, então nós não vamos arrancar a página do livro, nós vamos fazer essa atividade com a página bem aí, onde está mesmo. Depois, quando tudo voltar ao normal, a gente arranca e junta com o colega e a gente faz direitinho, né? Mas por enquanto, nós vamos estar usando esses quadros da página 51 e da página 53 para estar construindo a nossa história. E como será construída essa história? Nós vamos desenhar os personagens, fazer os balões e escrever a fala de cada personagem dando uma sequência. A nossa história tem que ter início, meio e fim, certo? Para a gente estar baseando a nossa história, para a gente não estar tendo nenhuma dúvida na hora de produzir essa HQ, nós vamos voltar aqui na página 47 e vamos observar, certo? Não se esquecendo que a nossa história, a nossa HQ precisa de ter um título. Olha aqui, o primeiro quadrinho que o autor dessa HQ criou foi o nome da história, né? Então, olha só, o carrinho revolucionário, Seninha. Todo mundo conhece as histórias do Seninha, né? E o nome desse episódio, dessa história, é o carrinho revolucionário. Então, ele foi criando passo a passo a história, onde a gente entende perfeitamente o que aconteceu, certo? Ele criou uma história em apenas uma página, mas quantos quadrinhos? Sem contar com o quadrinho do título, ele usou 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. E nós vamos ter aqui, ó, 8 quadrinhos para estar criando a nossa história. Tia, pode criar só em 2 quadrinhos? Não, a tia quer os 8 quadrinhos, ok? É muito gostoso fazer essa atividade, não é? Eu vou fazer a minha. Espero que todo mundo faça com bastante capricho, desenhe bem bonitinho e não se esqueça de usar as onomatopeias, ok? Até a próxima, beijos!